Bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda não me acostumei com essa vida de youtuber. Então, para mim é bom dia. Todo dia, bom dia, mas vai. Gente querida, vamos para mais uma aula de gestão de projetos, correto? Na aula presencial, eu sou o professor Vitor, vocês já conhecem, não preciso ficar me apresentando. E na nossa aula inicial, vocês lembram? Que foi a aula presencial, que também foi gravada na, no AVA, é isso? Está lá no AVA para vocês. Eu falei sobre, né, a importância do projeto. O que que é o projeto? A gente conversou sobre as fases do projeto. E aí, veja só, dentro daquelas fases, né, uma delas era a concepção, que nós já trabalhamos bem naquela aula. E a outra, a segunda fase, era a fase do planejamento, né, que é a que nós vamos trabalhar agora. Então, vamos falar um pouquinho sobre planejamento. Olha só, antes de mais nada, antes da gente seguir para o planejamento do projeto em si, é importante. Deixa eu tirar minha cara daqui. Opa, olha aí. É importante que a gente relembre essa noção de planejamento, que é uma noção do dia a dia, comum a todos nós, mas muitas vezes a gente esquece, né? O que é planejar? O que é esse ato de planejar? É a gente construir um caminho, construir as etapas que a gente precisa para alcançar algum objetivo, ou para alcançar, né, objetivos de qualquer projeto, tá? Qualquer projeto. Então, estou falando do projeto de vida, tem que ter planejamento também. Senão, né, ele não é um projeto. Então, vamos supor que você fale assim: poxa, eu quero fazer. Meu sonho é fazer uma viagem para o sul não sei, da Ásia. Olha aí. Né? Tem muita gente que gosta. Sul da Ásia é longe. Então já é uma viagem cara que te demanda, né, um monte de coisas que você vai ter que fazer, né? Eu ia falar trem, que Minas Gerais é um monte de trem que você tem que fazer, não é isso? E você vai precisar, obviamente, de uma estrutura, exceto, claro, né, pelo caso de você ser uma pessoa super rica, e aí, né, esquece. Só você pegar seu dinheiro e mandar alguém fazer o planejamento para você. Mas se você não é super rico como eu, então você vai ter que se planejar, porque é muito dinheiro envolvido, né? Tem países que você vai visitar que você precisa saber se tem visto, né, exigência de visto, se tem exigência de algum tipo de vacina, se tem alguma coisa específica que você, né, precisa saber para ir para aquele país. Então, olha só, né, quanta coisa você precisa colocar aí na sua jornada até chegar lá naqueles países, né? E estou falando, obviamente, de questões operacionais, mas o dinheiro já é um planejamento à parte, né? Você precisa de R$ 20.000, por exemplo, para fazer essa viagem, de onde é que você vai tirar R$ 20.000? Tem que planejar isso. Então, olha só como que é importante. Até para projeto de vida, para qualquer projeto, a gente precisa desta é, concepção, né, do que é o planejamento, ou seja, do ato de planejar. Então, no planejamento eu vou programar os recursos, tanto humanos, materiais, financeiros que eu preciso, né? Eu vou fazer estudos e análises, as coisas que eu acabei de falar agora. Então, estou indo para um país, eu tenho que dar uma analisada, né? Posso chegar lá nesse país de qualquer jeito? Ou ter alguma regra que eu preciso conhecer, por exemplo, né? Para eu não ser preso, isso é importante, né? Não sejam presos em viagens, hein? Pelo amor de Deus. Então, isso está aí, ó, em estudos e análises, né? A geração de protótipos, então eu vou começar a fazer simulações aqui. Então, lá na minha viagem, eu vou falar, ó, então se eu ficar nesse hotel, e se eu fizer tal coisa, e se eu, né, no primeiro dia eu fizer essa atividade, no segundo outra, no terceiro outra. Então, você vai planejar isso aí, é o quê? É simular, é prototipar, tá? Analisar os resultados, né? No sentido de é, no planejamento, a gente está prevendo essa análise de resultados, né? A gente está estruturando como é que nós vamos fazer isso. E a obtenção de aprovação da execução, ou seja, no fim das contas, eu preciso também, né, das garantias de que eu vou poder executar esse projeto. Olha só, na minha viagem aí, onde que entra isso na viagem?
Eu preciso de, eu trabalho, né? Então eu preciso de férias naquele período ali. Eu tenho que saber se eu vou poder ter férias ou não. Às vezes eu planejo uma viagem, todo programa, compro as coisas, gasto um monte de dinheiro, e aí chega lá na hora, não vou poder tirar férias porque tem alguma coisa super importante que precisa de mim ali, e eles não vão poder me dar férias, e aí pronto, lascou-se sua viagem, né? Então, todo cuidado é pouco na hora de planejar, certo? E qual a importância? Deixa eu trocar de novo a minha carinha aqui de lugar. Eu estou sempre atrapalhando, né, gente? Qual a importância da gente planejar? O coração agora, ó. A- o planejamento, ele tem como função, primeiro, tornar a ação que você vai ter que executar, ou as ações, né, claras e precisas. Então, ou seja, vou fazer ações sabendo o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo e onde eu quero chegar com aquilo, né? Organizar tudo que a gente tem que fazer e sintonizar as ideias, né? A realidade e os recursos. Então, ó, às vezes eu tenho uma ideia, né, muito boa, muito interessante, mas para a minha realidade e para os recursos que eu tenho, aquela ideia não é viável, né? Mas eu posso, né, ao planejar, cortar alguma coisa, enxugar, diminuir um pouco essa ideia, fazendo com que ela caiba no meu planejamento, né? Então, nisso eu estarei tornando a ação, ou qualquer ação que eu venha a fazer no planejamento, mais eficiente, certo? E aí, vejam só, as fases que nós temos no planejamento. Então, na aula, né, síncrona e presencial, eu falei com vocês, nós conversamos sobre as fases do projeto, tá? E agora nós estamos entrando no planejamento, que era uma fase do projeto, e ele se desdobra em outras fases, né? Etapas. Isso é algo, digamos, que você vai encontrar em qualquer teoria, ou você tem uma fórmula para fazer? Não. Essas fases, naturalmente, elas podem ser remodeladas. Às vezes, em algumas teorias, você vai encontrar uma a menos, outra a mais, é, ou às vezes duas aqui vão estar juntas. Isso não importa, tá? O que importa aqui é que vocês saibam que, para o planejamento ser bem feito, ele tem que seguir uma cronologia, né? Um passo a passo. E esse passo a passo inclui o que muita gente vai chamar de diagnóstico. O que que é o diagnóstico? É a análise da situação, né? Então é você entender a situação, o contexto e os objetivos que você tem. Então, quando você faz esse diagnóstico, você vai identificar e vai dar prioridade para os objetivos. Então, para o meu projeto ser bem executado, eu tenho três, quatro objetivos. Então, quais são os principais? Né? O que que eu preciso focar primeiro, e o que que eu posso deixar para focar depois? Então, isso é priorizar os objetivos, certo? Também aqui, nessa fase de diagnóstico, a gente vai ter que observar as relações existentes entre os recursos, né? Os financeiros, materiais, humanos, o tecnológico, que eu acabei não colocando aqui, né? Então, qual a relação? O que que eu tenho, entre um material e outro que liga essas coisas, né? Então, ou seja, se eu vou para uma determinada ação, eu preciso de duas pessoas da minha equipe e preciso de um equipamento específico. Então, por que que isso é tão importante? Para saber se isso vai estar disponível. Então, vamos supor que eu preciso de um laboratório para poder fazer o meu projeto funcionar. Só que esse laboratório já está reservado para os próximos 3 meses, todos os dias. Então, eu não vou poder fazer lá nos próximos 3 meses. Dá para esperar fazer depois dos 3 meses? Não. Se não dá, eu vou ter que correr atrás de outro laboratório. Se dá, aí eu vou ter que remanejar as fases. Então, olha como que é importante, né? Fazer essa ligação. É, também aqui tem que observar a relação entre os objetivos específicos do projeto, né? Então, o que que eu tenho dentro do meu objetivo maior? Eu tenho vários objetivos. O que que esses objetivos, né, dizem quando colocados um contra o outro, ou um com o outro, tá? E aí eu vou prever aqui também quais são os mecanismos de controle e avaliação. Isso é importante para eu saber como é que eu vou medir os resultados daquilo que eu estou buscando, né? Posteriormente, na segunda, opa, peraí que eu passei aqui, corre não, volta lá. Posteriormente, na segunda fase,
nós vamos falar sobre a organização. Então, já analisei a situação, já tenho os dados que eu preciso, né? Já compreendo a minha realidade. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou organizar o que eu preciso fazer. Então, sistematizo os objetivos, as atividades e os resultados que eu quero alcançar, né? Para que eu tenha, no final das contas, garantido que a viabilidade desse né? Porque quando eu começo a fazer essa organização, é que eu vou ver de fato, né, se eu preciso fazer ajuste, se eu preciso, de repente, se o contrário também é verdadeiro, tá? Eu sempre falo para vocês, às vezes, se eu vou ter que cortar alguma coisa, se eu vou ter que atingir menos objetivos do que eu previ, mas o contrário também pode acontecer. Às vezes, quando a gente começa a organizar esse planejamento, a gente percebe que a gente, por exemplo, colocou um número de pessoas atendidas baixo em relação ao que pode ser atingido. Então, eu amplio isso, eu aumento isso, né? Então, esse ajuste pode ser para mais ou para menos, né? Para pior ou para melhor. Então, é ajuste, afinal de contas. Nessa etapa, a gente precisa entender aqui, né, as hipóteses, ó, do que vocês estão estudando, daqui a pouco vocês vão estudar metodologia, vocês vão ver aí o que é hipótese. Hipóteses são situações, né, que eu imagino que possam acontecer. Então, no caso de um projeto, eu tenho que prever e pensar, né, sobre, será que se chover, né, nesses dias aqui, vai atrapalhar o meu projeto? Né? Então, eu estou entrando numa fase de chuvas agora, nós estamos entrando aí. Então, com essa chuva, eu preciso de algum outro recurso? Então, vou fazer um evento a céu aberto. Tem possibilidade de chover, então eu vou precisar do quê? De uma tenda, né? Ou de várias tendas. Isso vai me custar dinheiro. Então, isso influencia no meu projeto, certo? E é, também aqui nessa fase, eu vou, tanto na primeira fase, né, que é a fase que a gente acabou de falar. Opa, peraí. Tanto na primeira fase, né, que é essa aqui do diagnóstico, quanto na segunda, que é da organização, a gente vai definir os indicadores que nos permitirão avaliar o nosso projeto, certo? A terceira fase é já a fase da execução, quando ele já começa a agir, né? Então, para isso, o que que eu tenho que ter feito na fase da organização, que eu acabei não falando? Um cronograma. Então, tem que fazer um cronograma, e esse cronograma é que vai me dar aqui, ó, na fase da execução, a ordem e a sequência dessas ações, né? Então, o cronograma sempre pode ir sendo alterado, certo? Porque as coisas às vezes não acontecem como a gente previu. É previsão, afinal de contas, né? Então, pode acontecer. Mas é importante que esse cronograma esteja bem desenvolvido para que a gente vá, né, caminhando sempre no sentido de seguir aquela ação, aquela sequência que nós propusemos. Porque aquela sequência, obviamente, tem alguma lógica, né? Avaliar esses momentos que estão incluídos no cronograma é super importante. Por quê? Porque o que acontece dentro do cronograma influencia ou deve influenciar em algum outro momento, né? Às vezes já no momento posterior, mas às vezes lá na frente, né? Então, todas as ações que estão no cronograma de um projeto, elas estão ligadas de alguma maneira. Uma vai influenciar na outra. Se hoje eu deixo de fazer uma coisa, ou se hoje eu faço uma coisa de modo incompleto, lá na frente, em outra etapa, isso vai, né, ser refletido, provavelmente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a última fase do planejamento de um projeto é a que a gente chama de controle e avaliação, que já começa, né, a ser implementada nessa terceira fase, tá? Então, controle e avaliação, gente, não é algo que a gente deixa para fazer só no final, tá? Avaliação pode ser geralmente feita só no final, mas também nem é indicado. Normalmente a gente trabalha com avaliação em etapas, né? Então, terminei um pedaço, eu já avalio para ver, né, se precisa fazer algum ajuste para frente. Mas o controle tem que ser feito durante toda a etapa do projeto, tá? Aqui eu vou aplicar tudo que eu tenho de métrica, ou seja, de medidas que eu determinei para poder avaliar os meus resultados e indicadores também. Então, o que que eu tenho aqui, né, para poder fazer isso? Então, depois, na última unidade, a gente vai falar mais um pouquinho disso. Eu vou trazer alguns indicadores, né, mais conhecidos, né, que a gente tem, para a gente ver como é que a gente pode
controlar e avaliar um projeto. Mas muitos você já sabe. Então, por exemplo, se eu estou fazendo, se eu estou atendendo a um determinado público, eu posso fazer pesquisa com esse público, né, para fazer um controle do que foi oferecido a eles e para avaliar se eles gostaram ou não, se foi, né, atingiu o nosso objetivo ou não, dentro do que foi proposto, certo? Aqui a gente também tem que acompanhar o cronograma de ação e dar o retorno, né, para as pessoas envolvidas. Então, sempre muito importante, dentro da fase de controle e avaliação, a gente retornar isso para as pessoas envolvidas, tá, gente? Muitas vezes a gente faz controle e avaliação e ninguém fica sabendo, né? Quantas vezes você já deve ter passado por isso aí? A pessoa faz uma pesquisa com você e você nunca fica sabendo o que que foi, o que que não foi. Então, é muito ruim isso, tá? É muito chato, até porque quem está envolvido dentro de um projeto precisa entender que ele é parte desse projeto. E se ele tem esse retorno, que é a palavra em inglês que o povo gosta de usar é feedback, não é isso? Eu prefiro retorno, mas se vocês dão esse retorno para a pessoa, ela inclusive passa a se sentir mais parte desse projeto, porque ela está sendo informada daquilo que está acontecendo, exatamente, né, no projeto do qual ela participou, beleza? Ó, hoje era isso, minha gente. Eu espero que vocês fiquem bem essa semana e na semana que vem eu volto para a gente falar de eh, essas ferramentas de monitoramento de projeto e também de ferramentas que a gente pode utilizar, né, como métodos para fazer os projetos, tá? Como eu já tinha comentado na aula, deliciosa aula presencial que vocês levaram várias comidinhas, já sinto saudades, viu? Um beijo, fiquem bem e até semana que vem.